Bom, então depois da transferência da família real portuguesa, na sequência das invasões francesas e espanholas, em março de 1808, o Rio de Janeiro passa a ser oficialmente a capital do Império Português. Eu quero destacar uma coisa que eu falei para vocês na outra aula, que essa corte tropical, que eu estou chamando aqui, ou seja, a corte portuguesa numa região de clima tropical, ela estabelece a transferência, a transplantação do Estado lusitano, do Estado português, para o Brasil. Então, Lisboa já não é mais a capital. E é uma coisa curiosa, porque o Rio de Janeiro, na época, tinha 45 mil habitantes. E chegam 15 mil de uma vez. Então a população sobe para 60 mil. Só que não havia hotéis no Rio de Janeiro na época, era uma cidade muito pacata. Então foi estabelecido que as melhores casas teriam nas suas portas as seguintes letras: P e R. Isto significava propriedade real. Significa que a pessoa tinha 48 horas para deixar o imóvel, levando apenas seus pertences de uso pessoal. E mais do que isso, as pessoas leram esse PR como ponha-te na rua. Então era uma forma, e já começam alguns conflitos entre a família real portuguesa e as populações locais. Um outro ponto que foi estabelecido foi o decreto de abertura dos portos. Só que esse decreto é um pouquinho anterior, ele é de janeiro de 1808, foi assinado por Dom João em Salvador, a pedido dos comerciantes baianos, e esse decreto estabelecia o seguinte: os portos do Brasil estão liberados para estabelecer comércio com todas as nações amigas de Portugal. E qual é a mais amiga? A Inglaterra, a aliada. E outra coisa, gente, essa abertura dos portos, ela é estabelecida também porque Portugal foi invadido. Portugal estava sob ocupação francesa. Então você não tem como manter um monopólio comercial com os portugueses, sendo que a família real está aqui. Essa abertura dos portos, ela significou o quê? O fim, a ruptura do exclusivo metropolitano, do monopólio comercial. Então aquela pedra angular, a base do sistema colonial, que começou a ser questionada no final do século XVIII, é abolida em 1808. Alguns autores, alguns historiadores fazem uma correlação entre 1808 e 1822, que é o ano da independência. Uma coisa teve tudo a ver com a outra. Por quê? Porque 1808 é uma das principais datas da história do Brasil, que representa a vinda da família real, mas 1808 abre um processo que vai desembocar na independência do Brasil. Você vê que, a partir de 1808, o Brasil é uma colônia de Portugal? É e não é. Em teoria, ainda está ligado a Portugal, mas na prática, o Brasil já não é colônia. Veja, o monopólio comercial já não tem mais. E agora, a capital está no Brasil, não está mais em Portugal. Então, é uma colônia que já está mudada. Por isso, 1808 tem toda a ligação com 22. E outra, os portugueses estabeleceram um Estado no Rio de Janeiro, com tribunais, com ministérios. Quando a família real arrumou as malinhas e voltou para Portugal em 1821, esses tribunais continuaram existindo no Brasil. Nós vamos ver isso mais para frente. E quando Portugal decidiu fechar esses ministérios, esses tribunais, ou seja, fechar o poder do Rio de Janeiro, o Brasil fica independente. Então, quer dizer, esses ministérios, esses tribunais que foram usados para administrar o Estado português no Rio de Janeiro, foram usados futuramente, a partir de 22, para organizar o Estado Nacional Brasileiro. Portanto, uma coisa teve ligação com a outra. Tá? Bem, em relação à influência com a Inglaterra, a coisa só aumentou. Em 1810, foi assinado um tratado comercial que estabelecia as taxas alfandegárias que cada país pagaria no porto do Rio de Janeiro. Enquanto os produtos estrangeiros pagariam 24%, e a taxa depois foi aumentada para 25%, os produtos ingleses pagariam 15% de imposto. E os portugueses, 16%. Então a Inglaterra acaba sendo favorecida até nisso.
Os ingleses mandam para cá uma série de produtos, inclusive patins de gelo, que eram comprados e utilizados como tranca de porta. Eles pegavam a parte de ferro do patins e usavam como tranca de porta. Tá? Bom, o que mais que é feito após 1808? Tá? Quais são outras consequências? Primeiro, a família real cria um banco, o Banco do Brasil. Portugal, na época, não tinha um banco, não existia um Banco de Portugal. O Banco do Brasil é o quarto banco no mundo. Depois é criado o Jardim de Aclimação, que dá origem ao atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi criada a Imprensa Régia, que publicou o primeiro jornal a ser impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. A Gazeta do Rio de Janeiro, ela tratava basicamente de notícias da corte, fofocaiada, e também tinha uma função de publicar os decretos emitidos por Dom João, para fazer com que fossem melhor conhecidos. Vem a Biblioteca Real para cá. Esta Biblioteca Real deu origem à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é a maior biblioteca das Américas. A vida cultural no Brasil colonial muda bastante com a criação de teatros, com a vinda de óperas, de companhias de ópera para o Rio de Janeiro. É criada uma companhia de seguros, a chamada Companhia Boa Fé. Em Sorocaba é criada a usina de Ipanema, que ia produzir canhões e armas. E Portugal, ou melhor, a coroa portuguesa, residente no Rio de Janeiro, decide dar o troco a Napoleão e a Espanha. Já que eles invadiram Portugal, Dom João organiza suas tropas e ocupam a Guiana Francesa, no norte, e a Cisplatina, que é o Uruguai de hoje, que você sabe que era uma zona disputada entre portugueses e espanhóis pela colônia do Sacramento, desde o século XVII. Então, o domínio português na América se expande com a presença da família real. Só que nem tudo são flores. Em 1817, estoura em Recife uma revolta emancipacionista, só que diferente da Conjuração Baiana e diferente da Inconfidência Mineira, ela não foi um projeto apenas, ela foi uma revolta armada. Esta revolta tenta romper com Portugal e iniciar o processo de independência e foi violentamente reprimida pelas autoridades portuguesas. Mas ela é considerada, chamada Revolução Pernambucana, ela é considerada o último movimento emancipacionista do Brasil até a independência, que é alcançada em 1822. Nós vamos continuar aqui nos nossos próximos encontros falando da presença da família real.